Tem 48. Vamos lá. Boa tarde a todos. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de um minuto de silêncio sobre a morte do nosso amigo aí, Dr. Jaxilei, tio do nosso vereador aqui, Claudinei, e ao mesmo tempo parabenizando também a Polícia Civil, que já tem um preso, um suspeito preso, né? E é de muita relevância uma situação dessa para nós, já ter um preso. Então significa que a Polícia Civil está de parabéns, está empenhado no sistema aí, no sistema de segurança do nosso município. Por ordem, senhor presidente, também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Maria, minha vizinha, na rua Tiradentes, a mãe do Ju, que tem ali o bar Beira Campo, e o Sonésio, né, o Sonésio que faleceu também, lá da rua São Vicente, e foi sepultado no domingo. Então, pedir também esse minuto. E dizer que, quanto também, consideração também ao nosso colega vereador, deixar os meus sentimentos, agora pessoalmente, e também um minuto de silêncio pela vida. E dizer que, realmente, a Polícia Civil de Santana do Paraíso, ela tem sido exemplar. Nós tivemos um delegado que saiu e uma excelente mulher que assumiu. Então, nós estamos podendo ver que toda a área, ninguém é insubstituível. Sempre tem uns para poder voltar e fazer da mesma diferença. Em nome de Deus, declaro aberto a segunda reunião do mês de agosto com o Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o secretário efetuar a chamada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Alexandre Silva Coutinho. Presente. Carlos Alberto Ramos Barro. Cláudia Rodrigues Lages. Claudinei de Almeida Lima. José Maria de Oliveira. João Rosa de Souza, presente. Manuel do Nascimento Assis. Sebastião da Silva Soares. Teodósio Francisco de Almeida. Varley Cândido de Assis. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Solicito o secretário efetuar a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 469ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana do Paraíso. Aos 3 dias do mês de agosto de 2020, foi realizado no plenário municipal Zé Maria Gonzaga Zé Galo a 469ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana do Paraíso. Às 15h05, havendo quórum, o presidente da mesa diretora, vereador Manuel do Nascimento Assis, em nome de Deus e coração do Pai Nosso, declarou aberta a reunião.
Feita a primeira chamada pelo vereador secretário, senhor João Rosa de Souza, foi constatada a ausência do vereador, senhor Zé Maria de Oliveira. Os demais vereadores estavam presentes. Após a leitura da ata da reunião anterior, foi feita a segunda chamada e constatada a presença de todos os vereadores. A ata foi aprovada sem objeções. Foi lido o expediente. Foi convidado para fazer uso da palavra o vereador senhor Alexandre Silva Coutinho. O vereador Alexandre, após cumprimentos, falou que o assunto que veio expor é incansável diante do sofrimento da população em relação à Copasa. Um termo de acordo assinado em 28 de janeiro de 2019 entre Copasa e Grupo Urbanize para a melhoria do sistema de abastecimento de água no bairro Cidade Nova não foi cumprido e as obras não foram realizadas. O acordo vigorou por 18 meses e venceu em 28 de julho de 2020. O Poder Executivo, que tem um setor específico para tratar de assunto dessa natureza, não se posicionou. Em relação ao esgoto no bairro Cidade Nova, não existe nenhum tratamento básico. Mudando de assunto, o vereador discorreu sobre uma postagem de sua autoria em rede social, onde demonstra um saldo positivo de cerca de R$ 4.500.000, oriundos da CIP, contribuição do para custeio de serviço de iluminação pública. Na postagem, o vereador teria detalhado as receitas e despesas conforme os dados publicados no site institucional da Prefeitura. Segundo o vereador, após essa postagem, a Prefeitura se manifestou sobre a mesma em uma transmissão ao vivo e o assessor de comunicação afirmou que o parlamentar demonstrou um certo desconhecimento sobre o assunto e que a postagem seria uma fake news. Ainda na mesma transmissão, o procurador-geral do município falou que a contribuição de iluminação pública é aprovada por lei. A CEMIG faz a arrecadação e desconta do montante alguns valores. O valor repassado ao município é um valor líquido bem menor do que o valor arrecadado. O vereador Alexandre informou que no mesmo dia da postagem solicitou um extrato do Fundo de Iluminação Pública e em 24 de julho a Prefeitura solicitou a prorrogação do prazo de resposta por complexidade para obter a informação. Segundo o vereador, uma explicação clara do servidor público, Max Aracelli, o qual elogiou pela eficiência, presteza e educação, demonstra que não existe o desconto de valores mencionado pelo Procurador-Geral. O que existe é a Emenda Constitucional 93, que permite que o município utilize livremente 30% do valor arrecadado através da CIP. São valores desvinculados que a Prefeitura pode utilizar para outras ações que julgar necessário. O vereador frisou que o saldo informado em sua postagem está no site da Prefeitura e que os valores desvinculados não estão publicados no site. As informações do site não estão divulgadas de forma transparente. O vereador Alexandre disse que o assessor de comunicação precisa ler mais e se informar melhor, porque uma transmissão ao vivo pode gerar descrédito diante do seu desconhecimento. Agradeceu a oportunidade. Foi convidado para fazer uso da palavra o senhor Magno César Nogueira Silva, engenheiro responsável pelas obras do loteamento Vila Romana. O senhor Magno, após cumprimentos, falou que o loteamento Vila Romana trata-se de um condomínio fechado, com edificações residenciais unifamiliares, não sendo permitido construções de casas geminadas, prédios e afins. O controle de condomínio proporciona um cálculo preciso para médio e longo prazos, inclusive para o abastecimento de água e de esgoto. Foi feito um estudo hidrológico retroagido a 50 anos para analisar a possibilidade de drenagem do bairro Águas Claras. Após o estudo, foi sugerida a construção de bacia de contenção fora do empreendimento para amortizar o remanso que volta para o bairro Águas Claras. Foi encaminhado um pedido de autorização ao CODEMA para a construção da mesma. Também foi sugerido a implantação de mais um duto de 1.500 milímetros para dobrar a capacidade de vazão na transposição da rodovia. A saída do empreendimento dar-se-á pela Avenida dos Bandeirantes, porque a BR-381 está em estudo de concessão e o DENIT não está liberando nenhum acesso novo até a conclusão do estudo. O impacto do fluxo de veículos será de menos de 10% do tráfego existente e não vai alterar a capacidade da via. Foram cedidos 10 metros ao longo do eixo da Avenida Bandeirantes para que a Prefeitura possa edificar o alargamento da via. Será uma média de 7,5 metros de larguras a mais,
suficientes para a construção de mais uma faixa de trânsito e calçada. A iluminação do loteamento será toda em LED e toda a infraestrutura de lazer será edificada pelo empreendedor. Será cedida uma área institucional conforme a legislação vigente. Toda edificação via externa será de responsabilidade da Prefeitura. O orador colocou-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvida dos vereadores. O vereador Varley falou que o manilhamento feito no terreno, na época da empresa Green Park, não comportou a água que escoou dos bairros vizinhos e o bairro Águas Claras passou a sofrer com alagamento. A manilha na saída era de aproximadamente 1.500 e depois foi estreitando para 600 milímetros. As despesas do município aumentaram com o aluguel social para as famílias atingidas. A população quebrou o muro da antiga empresa para facilitar a vazão da água. O vereador sugeriu ao loteamento a construção de galeria coberta no tamanho 4x4 e a construção de uma pista em cima da mesma para aproveitar o terreno, ou construção de galeria aberta, se preferir. Será favorável ao projeto desde que seja construída uma galeria e que seja dada vazão à água. O engenheiro Magno explicou que a bacia de contenção proposta pelo empreendedor tem a função de evitar o remanso e foi feito cálculo hidráulico para saber a capacidade. A transposição da rodovia com um novo duto de 1.500 milímetros vai dobrar a capacidade de vazão. No projeto, a parte do muro será substituída por um gradil metálico para impedir a entrada de pessoas alheias ao condomínio e permitir a passagem da água. A vereadora Cláudia Lage questionou se a bacia proposta será como as bacias construídas em São Paulo e Rio de Janeiro. O engenheiro Magno respondeu que aquelas tratam-se de piscinões. A bacia que será construída, caso seja autorizada, será semelhante à bacia do bairro Ferroviários na cidade de Ipatinga. O vereador Varley falou que ainda permanece com dúvidas, porque nenhuma das informações repassadas pelo engenheiro estão no processo. O engenheiro explicou que todos os projetos e documentações foram entregues na Prefeitura e que nada foi solicitado pelos vereadores a ele. Caso o vereador deseje, entregará cópia de todos os documentos que precisar. O vereador Alexandre Coutinho falou que ouviu dizer que as comissões de obras e de meio ambiente visitaram o empreendimento e que acredita que deveria ser apresentado o relatório de visita técnica e parecer das mesmas sobre o projeto. Falou que será favorável ao projeto desde que esteja tudo muito claro e que haja tempo hábil para análise. O senhor Magno ressaltou que toda a documentação foi anexada ao processo na Prefeitura, inclusive para o CODEMA. A vereadora Cláudia Lage falou que as comissões não precisam entregar um relatório para os edis, mas podem dar o parecer verbalmente sobre a visita ao loteamento. O vereador Varley falou que na reunião anterior sugeriu a realização de uma audiência pública em Águas Claras para a comunidade ter ciência do que acontece na Casa Legislativa, principalmente a respeito do loteamento Vila Romana. O vereador tem grande preocupação com a comunidade, porque se o projeto for aprovado da forma que está, o povo será prejudicado. Falou que será favorável ao projeto se o engenheiro ou responsável pela empresa assinar um documento se responsabilizando pela vazão da água. O senhor Magno explicou que a assinatura é a própria RT, que está no projeto. O empreendedor executando o projeto conforme aprovado não terá nenhum problema no bairro. O vereador Varley falou que a RT não está garantindo a vazante. O senhor Magno assegurou que a RT garante o projeto de drenagem, que já foi entregue na Prefeitura. O vereador João Aristóteles, presidente da Comissão de Obras, falou que esteve presente no local e está tudo detalhado como o senhor Magno explicou, e que a Comissão de Obras não tem dúvida quanto à matéria. O vereador Claudinei discordou que a Comissão de Obras seja unânime quanto às palavras do vereador João Aristóteles. O vereador tem preocupação quanto ao alargamento da Avenida Bandeirantes, cuja execução será de responsabilidade da Prefeitura, e defende que o projeto tem que ser discutido com a população de Águas Claras e melhor analisado antes de ser submetido à votação. O vereador João Rosa de Souza, presidente da Comissão de Meio Ambiente, falou que participou da reunião e está tudo correto, conforme explicado pelo engenheiro. Será feita a bacia de contenção. Como há preocupação dos edis quanto à vazão de água, deveria ser solicitada à Prefeitura que apresente o projeto aos vereadores. Não terá invasão de água no bairro Águas Claras, porque o novo duto de 1.500 aumentará a capacidade. O vereador Sr. Claudinei disse que havia sugerido ao Sr. Magno que a Prefeitura fizesse ampliação da avenida antes da votação do projeto
E o senhor Magno explicou que o empreendimento não pode ser prejudicado, porque se após a cessão da área e alargamento da via o projeto fosse rejeitado, causaria prejuízo ao empreendedor. A vereadora Cláudia Lage falou que existem as responsabilidades do poder público e as responsabilidades do empreendedor. Na opinião da Edil, a bacia de contenção e a manilha de 1.500 milímetros resolvem o problema. O que consta no projeto, e é uma irresponsabilidade da Prefeitura, é o acúmulo de barro fechando a saída de água. É a obrigação da Prefeitura fazer a limpeza. A área institucional do empreendimento é grande e plana e poderá ser utilizada para a construção de escolas e benfeitorias para o bairro Águas Claras e adjacentes. O vereador Sebastião falou que não é contra o progresso, desde que seja feito de forma organizada. Acredito que os edis precisam de mais tempo para discutir a matéria. Não fez visita ao local com a comissão de obras porque não foi avisado a tempo. O projeto precisa ser analisado por preocupação com a comunidade. O presidente alertou que as visitas ao empreendimento podem ser feitas individualmente. Sebastião ressaltou que as visitas podem ser individuais, mas o parecer é exarado por uma comissão. O vereador Alexandre falou que as visitas em comissão é uma questão de organização. O senhor Magno lembrou que o loteamento é dividido em 2 etapas, sendo a primeira delas a aprovação e a segunda o aceite da Prefeitura. Neste caso, se o loteamento não for executado conforme projetado e aprovado, não será aceito pela Prefeitura. Prosseguindo a sessão, o presidente colocou em discussão o projeto de lei 1113 de 2020, que institui e regulamenta o plano de reparação e proteção social, definindo sua equipe, quadro de cargos e as condições para contratação de pessoal no âmbito do município de Santana do Paraíso e dá outras providências. A vereadora Cláudia Lage falou que, em consideração à comunidade de Paba e a comissão que esteve presente na Câmara representando os moradores daquele bairro, retirou o projeto para vistas na última sessão, para análise e discussão junto com a comunidade. Não foi possível chegar a algum entendimento em função dos prazos, porque essa marca não respondeu a alguns questionamentos daquela comunidade. E por não haver mais tempo hábil, vai votar de acordo com a comunidade de Paba. Considero o projeto de lei inconstitucional porque está a menos de 180 dias do final do mandato eletivo. Outro motivo é que a matéria não atende o desejo dos moradores do bairro Ipaba, porque é mais uma ação de tapa-buraco social. O vereador Alexandre Coutinho falou que também teve a oportunidade de conversar com os moradores de Ipaba. E seu entendimento é que ter um atendimento de um psicólogo artesão na assistência social é benéfico. Discorda do fato da comunidade não ter sido procurada há tempos atrás. Outras cidades já tiveram contratos assinados com a Fundação Renova em fevereiro e Santana do Paraíso, mais uma vez, demorou a sair do lugar. Em primeira votação, o projeto de lei 1113 foi aprovado por 9 votos favoráveis e 1 voto contra. Dispensados intertícios, a matéria foi colocada em segunda e terceira votações e foi aprovada por 9 votos favoráveis e 1 voto contra. Em ambas as votações, ao projeto de lei 1113 de 2020, foram favoráveis os vereadores Alexandre, Carlos Alberto, Claudinei, João Aristóteles, João Rosa, José Maria, Sebastião, Varley e Teodósio. A vereadora Cláudia Lage votou contra. Foi colocado em discussão o projeto de lei 1115 de 2020, que autoriza a aprovação de loteamento. A vereadora Cláudia Lage falou que é conhecedora da comunidade Águas Claras, que há muitos anos vem sofrendo com alagamento. Será muito importante o alargamento da Avenida Bandeirantes para diminuir o risco de acidentes. Lembrou que o município perdeu uma empresa para o distrito industrial da cidade de Ipaba porque não havia como fazer a manobra adequada das carretas. As famílias, além de sofrer com a entrada de água nas casas, adquirem doenças com alagamento e ainda assim têm que retornar às moradias ou então entrar no auxílio aluguel. A vereadora não é capaz de duvidar que o empreendimento de 7 milhões de reais não seja capaz de cumprir o que propõe. Pediu aos vereadores, integrantes das comissões permanentes do Legislativo, que, independente da convocação do presidente, faça o papel de cada um. O empreendimento Vila Romana vai gerar 60 empregos indiretos e 60 empregos diretos. E trata-se de um condomínio, não de casas populares. São pessoas de nível socioeconômico elevado que irão ajudar a promover o desenvolvimento do trabalho, renda e melhoria da qualidade de vida da população de Águas Claras. Declarou-se favorável ao projeto. O vereador Carlos Alberto falou que um ponto fundamental no projeto é o alargamento da avenida em 7,5 metros.
O projeto foi aprovado pelo CODEMA. Alguns moradores de Águas Claras, com quem conversou, ficaram alegres com o empreendimento. Declarou-se favorável à matéria. O vereador Varley falou que é fácil prestar esclarecimentos sobre o projeto. Difícil enfrentar as dificuldades que os moradores sofrem. Posicionou-se contra o projeto da maneira em que se encontra e somente será favorável se houver melhorias, mediante a apresentação de documentos. Solicitou vistas à matéria e foi atendido pelo presidente. Aberta a palavra franca, o vereador Claudinei falou que a Comissão de Obras fez uma visita ao loteamento no dia 27 de julho, mas não tiveram tempo de reunir com o jurídico para exarar o parecer. Disse que não entendeu as palavras da vereadora Cláudia Lage, quando argumentou que o projeto de loteamento não se trata de casas populares. Na opinião do vereador, a matéria poderia tratar de casa popular ou barraco de lona, que também deveria ser respeitada como mansão ou prédios. O vereador Alexandre falou que qualquer vereador tem direito e até obrigação de fazer visita ao loteamento se assim quiser. Mas na última reunião foi definido em acordo com a presidência da Casa que as comissões de obras e de meio ambiente visitariam o local e somente após a apresentação do relatório de ambas, o projeto seria colocado em pauta. Se as comissões combinaram de ir, assim deveria ter sido feito. É uma questão de organização. A corrida para colocar o projeto em pauta está quebrando algumas etapas importantes para o entendimento da matéria. Sobre a pavimentação das ruas Bulgária e José Catarino Pessoa, no Industrial, o vereador tem preocupação com alguns itens que não foram cumpridos conforme projetados. Há suspeitas de irregularidades. A vereadora Cláudia Lage falou que na rua Alemanha foram construídos meio-fios na frente de garagem de 2 casas, impedindo a saída de veículos. O vereador Sebastião, a respeito da visita das comissões ao loteamento, falou que houve um desencontro, mas os erros serão corrigidos. Agradeceu a presença do cidadão conhecido popularmente como Bin Laden e parabenizou pelo trabalho prestado junto ao gabinete da deputada Lê Silva, onde intercedeu pela destinação de 2 emendas parlamentares para a área de saúde. O vereador João Aristóteles falou que reuniu com o secretário de Obras e o engenheiro para discutir as irregularidades na pavimentação da rua Bulgária e José Catarino Pessoa. Ficou acordado que, após a correção na rua Doutor Aterto, os erros das 2 ruas serão corrigidos. Prosseguindo, foi feita a leitura do requerimento 06 de 2020 e, posteriormente, colocado em discussão. O vereador Claudinei falou que é um bom requerimento e é a melhor forma para fiscalização. No entanto, a data deveria ser corrigida antes de ser levada à votação. Por se tratar de um erro material, ficou decidido que a data do documento seria corrigida antes de ser encaminhado ao Executivo e arquivado na Casa. A vereadora Cláudia Lage, autora da matéria, falou que a Câmara Municipal aprovou há pouco tempo um mini plano de reforma administrativa e desde aquela época dá para saber que não poderia haver mais contratação, porque, segundo o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nenhuma contratação poderá ser feita até 180 dias antes da eleição, a não ser em casos específicos assegurados por lei. Gostaria de saber quais servidores foram designados ou não para os cargos. Em votação, o requerimento 06 de 2020 foi aprovado à unanimidade. O vereador Varley falou que gostaria de esclarecer que não é contra o projeto de loteamento, mas precisa ser esclarecido. Está aguardando os pareceres das comissões de obras e meio ambiente para ter maior conhecimento sobre a matéria. A vereadora Cláudia Lage esclareceu que, quando disse que o empreendimento seria um condomínio e não casas populares, referia-se a um condomínio de médio e alto padrão, que terá suma importância como geração de renda para o município, através de IPTU e melhorias, e geração de empregos com qualificação não muito exigente para os munícipes. Tem que haver preocupação em atrair condomínios desse padrão para todo o município. Não estava desmerecendo ou denegrindo ninguém com suas palavras, apenas ressaltando que serão construídas oportunidades de trabalho dentro do município. O presidente da Casa lembrou e disse que no dia 17 de agosto será votada a prestação de contas do município referente ao exercício de 2018. A vereadora Cláudia Lage solicitou o agendamento de uma reunião extraordinária para votação do projeto de loteamento. O presidente da Casa informou que o projeto será votado após a visita das comissões. Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa diretora, o vereador Manuel, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. Sala das Sessões, 3 de agosto de 2020.
Solicito o secretário que faça nova chamada, por favor. Alexandre Silva Coutinho. Presente. Carlos Alberto Ramos Barro. Cláudia Rodrigues Laje. Claudinei de Almeida Lima. José Maria de Oliveira. João Aristóteles de Oliveira. João Rosa de Souza, presente. Manuel do Nascimento Assis. Sebastião da Silva Soares. Teodósio Francisco de Almeida. Varley Cândido de Assis. Deus é amor. Todos presentes. Está em discussão. Está em votação. Aprovado a ata. Solicito ao secretário efetuar a leitura do expediente. Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020. Com meus cordiais cumprimentos, venho, através do presente, informar a indicação de emenda parlamentar no valor de R$ 100.000, instrumento vigente para o Fundo Municipal de Saúde do município de Santana do Paraíso, a pedido da vereadora Cláudia Laje. Atenciosamente, repórter Rafael Martins, PSD, Minas Gerais, deputado estadual. Ofício 201 de 2020. Solicita a Secretaria de Obras a troca de luminária completa de um poste na rua Pêssego, bairro Bom Pastor, pois o mesmo está sem esse equipamento necessário para a iluminação da rua. Vereador Manuel do Nascimento Assis. Ofício 202 de 2020. Solicita ao secretário de Obras o recapeamento asfáltico da Avenida Pequiarana, em frente à Escola Idalino Amâncio dos Santos, em toda a extensão da avenida. Vereador Manuel do Nascimento Assis. Ofício 203. Solicita ao secretário de Obras a pavimentação asfáltica das ruas Trevo, Hortência, restante da Rua Tulipa, Rua Cachopa e Rua Rosa, ambas no bairro Águas Claras. Vereador Manuel do Nascimento Assis. Ofício 204 de 2020. Solicita ao secretário de Obras a construção de passagens elevadas na Avenida Girassol, em frente aos números 305, 325, 230 e 340, nos dois lados da avenida, também em frente aos números 175 e 200. O motivo desse pedido é que os carros estão passando em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres e ciclistas que por ali trafegam. Também aproveito o ensejo para pedir que seja instalada uma placa de mão e contramão na saída da Rua Lírio, sentido a Avenida Girassol. Vereador Manuel do Nascimento Assis. Esse é o expediente. Em apresentação, o projeto de lei 1116/2020. Projeto de Lei 1116 de 2020, que estabelece medida contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento ilícito de agentes públicos no âmbito do município de Santana do Paraíso e determina outras providências. O povo do município de Santana do Paraíso, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprova. Artigo 1º. Fica vedado, no âmbito da administração pública do município de Santana do Paraíso, dar provimento a cargos públicos comissionados de livre nomeação e exoneração do chefe dos poderes executivo e legislativo a pessoas condenadas em segunda instância por crime contra a administração pública, tipificados pelos artigos 312 a 337 do Código Penal Brasileiro, decreto número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, sendo os crimes abaixo relacionados. 1. Peculato, artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro ou valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. 2. Peculato culposo, artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. 3. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro
ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outro. Quarto, inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem, ou para causar dano. 5. Modificação ou alteração não autorizada no sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. 6. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. 7. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 8. Concussão. Artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. 9. Excesso de exação. Artigo 316, parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Artigo 316, parágrafo 2º. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. 10. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. 11. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. 12. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 13. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. 14. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 15. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. 16. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. 17. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-las sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. 18. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. 19. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo.
20. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. 21. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. 22. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. 23. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. 24. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir o ato praticado por funcionário público no exercício da função. 25. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar o ato de ofício. 26. Descaminho. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. 27. Contrabando. Artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida. 28. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. 29. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto. 30. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Artigo 2º. Não se aplica a presente lei se a pessoa condenada estiver reabilitada nos termos do artigo 93 do Código Penal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santana do Paraíso, 10 de agosto de 2020, vereador Sebastião da Silva Soares. Em apresentação, projeto de resolução número 354/2020. Projeto de resolução 354 de 2020. Dispõe sobre a prestação de contas do município de Santana do Paraíso referente ao exercício de 2018. A Câmara Municipal de Santana do Paraíso, através de seus representantes, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso relativas ao exercício financeiro de 2018. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Santana do Paraíso, 7 de agosto de 2020. Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Controle Orçamentário. Presidente Alexandre Silva Coutinho. Relator Varley Cândido de Assis. Membro Carlos Alberto Ramos Barros. Parecer da Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Controle Orçamentário ao projeto de resolução 354 de 2020, relativo às contas do município de Santana do Paraíso do exercício financeiro de 2018. Relatório.
A Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Controle Orçamentário, em análise realizada ao processo número 107-2279, enviada a essa Casa Legislativa pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, que emitiu parecer prévio pela aprovação das contas municipais referentes ao exercício financeiro de 2018, apresenta o seguinte parecer. Análises técnicas. A receita e despesa do município de Santana do Paraíso no exercício de 2018 foram regulamentados pela Lei Municipal nº 898, de 7 de dezembro de 2017. A Câmara Municipal de Santana do Paraíso, através do ofício 040 de 2020, encaminhou cópia do parecer prévio do Tribunal de Contas, processo 107-2279, à senhora Luzia Teixeira de Melo, informando-a sobre a tramitação da matéria e concedendo-a o direito de apresentar defesa escrita ou oral, em obediência ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, tendo a mesma recebido a correspondência no dia 8 de julho de 2020, conforme demonstra documentos anexados. 1. Conforme consta no parecer prévio do Tribunal de Contas, página 2, não foram abertos créditos suplementares e especiais sem cobertura legal, estando a execução orçamentária do município de Santana do Paraíso de acordo com o disposto no artigo 42 e 43 da Lei Federal 4.320 de 64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos. 2. Não foram empenhadas despesas, além do limite dos créditos autorizados no orçamento, de acordo com a regulamentação do artigo 59 da Lei Federal 4.320 de 64 e inciso 2 do artigo 167 da Constituição Federal de 88. 3. O valor do repasse efetuado à Câmara Municipal obedeceu ao limite fixado pelo artigo 29, inciso 1, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Ressaltamos que, do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nas informações complementares, cita 13 vereadores, sendo que a Câmara Municipal de Santana do Paraíso é composta atualmente por 11 vereadores. 4. O demonstrativo da aplicação e manutenção do ensino obedeceu o percentual mínimo, fixado pelo artigo 212 da Constituição Federal, que é de 25%, aplicando ao município de Santana do Paraíso o percentual de 30 inteiros e 19 centésimos por cento. 5. Foi aplicado percentual de 22,40% nas ações de serviços públicos de saúde, sendo 15% o percentual mínimo exigido pelo artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012, artigo 198, parágrafo 2º, inciso 3, da Constituição Federal e emenda constitucional número 029 de 2000. 6. A despesa com pessoal obedeceu aos limites estabelecidos pela Lei Complementar 101 de 2000, sendo que o Executivo empregou 49,3% da receita líquida do município e o Legislativo 4,23%, totalizando 53,26%, estando abaixo do limite fixado pelo artigo 19, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60%. Embora o parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais e Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais proporem a aprovação das contas do exercício de 2018, o processo 107-2279 traz algumas metas e recomendações a serem cumpridas pelo gestor municipal, sendo as abaixo relacionadas. A. Quanto às metas 1 a 18 do Plano Nacional de Educação, Lei Federal 13.005 de 2014, o parecer prévio do Tribunal de Contas afirma que o município não cumpriu com a meta de universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, estando no patamar de 64,83%. Recomenda ao gestor que cumpra integralmente a meta 1 do PNE, adotando medidas públicas que viabilizem o cumprimento da mesma. B. Ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos de idade, tendo o município cumprido até o exercício de 2018 16,87%. C. Observância do piso nacional dos profissionais do magistério, conforme definido pela Lei Federal 11.738 de 2008,
não estando o município de Santana do Paraíso cumprido até o exercício financeiro de 2018 o valor do piso, conforme determina o artigo 206 da Constituição Federal de 88. Recomendo ao gestor municipal fazer com que os valores das remunerações do Plano Municipal de Carreira dos Profissionais da Educação Básica estejam de acordo com a meta 18 do Plano Nacional, atualizado pela Portaria 1595 de 2017 do MEC. O Tribunal de Contas de Minas Gerais agregou ao parecer prévio, como forma de orientar aos prefeitos e vereadores, o resultado do município de Santana do Paraíso, quanto ao índice de efetividade da gestão municipal, que tem por finalidade avaliar os meios empregados pelo governo municipal na gestão do município, nas áreas da educação, saúde, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas, governança em tecnologia da informação, obtendo o município de Santana do Paraíso, no exercício de 2018, resultado na faixa C, que significa baixo nível de adequação, inferior a 50%. Conclusão. Fundamentado no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, que emitiram parecer favorável pela aprovação das contas municipais do exercício de 2018, seguindo determinação dos artigos 99 da Lei Orgânica Municipal e artigo 180 da Constituição Estadual, a Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Controle Orçamentário, opina favorável pela aprovação das contas do município de Santana do Paraíso, referente ao exercício financeiro de 2018. Ressaltamos que o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais só deixará de prevalecer por rejeição de 2/3 dos vereadores desta Casa. Com as considerações acima, a Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Controle Orçamentário, encaminha o presente projeto de resolução ao plenário da Câmara Municipal para discussão e votação do mérito. Santana do Paraíso, 7 de agosto de 2020, Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Controle Orçamentário, Alexandre Silva Coutinho, presidente, Varley Cândido de Assis, relator, Carlos Alberto Ramos Barros, membro. Parecer com acompanhamento técnico da advogada da Casa, doutora Lília Maria Miranda Oliveira. Em discussão, projeto de resolução 354/2020. Pela ordem, presidente. Ordem concedida. Uma boa tarde a todos, caros colegas. Em análise, né, junto com a comissão, eu jurista da casa e também pessoalmente, sobre a prestação de contas de 2018, eu queria reforçar o que foi lido, né, agora aqui, do parecer. No caso da educação, só fazendo um resumo, que a Lei de Responsabilidade Fiscal pede 25% da aplicação na educação, foram aplicados aí mais 5,19% a mais, chegando a 30,19%. Na saúde, o que a lei exige, no mínimo 15%, foram aplicados aí 22,4%, considerando 7,45% a mais. E com a despesa com o executivo, que até 54%, no ano de 2018, 49,03%. Então, a Prefeitura cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu gostaria de chamar a atenção sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, né, que infelizmente nós permanecemos aí, de acordo com o relatório aqui na página 32, o baixo nível de adequação, né, sendo a última classe aqui, que ela é formada por A, B+, B, C+, e o último C. Em 2017 nós ficamos com C, 2016, desculpa, com C, 2017 com C e, não diferente, em 2018 com C. Isso significa que o município não desenvolveu, não cresceu, e como nós temos percebido, vem patinando sem sair do lugar. Pior que isso, houve quedas. No item Cidade Protegida, que em 2016 tinha nota A, caiu para B+. Em governança, que tinha nota B, caiu para C. Era B, só vai até C. Era B, caiu para C. E manteve aí a saúde, né? Em 2016 era B, ela deu uma queda em 2017
e voltou ao patamar que era 2016B. Para não falar que tudo caiu, nós tivemos um planejamento aí de C, saindo do último para o penúltimo C+. Então, pessoal, nos mostra, os indicadores nos mostram que o município não está andando. O que nós percebemos na prática está aqui nos indicadores feitos pelo Tribunal de Contas do Estado. E nós vamos perceber aqui que, muitas vezes, um dinheiro aplicado sem eficácia, não importa a quantidade que eu coloco, se eu aplicar de forma errada, não gera resultado. Por exemplo, nós aplicamos 5,19 a mais na educação. E como que ficava o resultado aqui na educação, no índice? Educação, ela saiu, em 2017 era C, 2016 era C, aumentou um pouquinho, melhorou um pouquinho em 2017 para C+, e voltou para C. Então, eu apliquei mais dinheiro sem resultado eficaz. Na saúde não é diferente, né? Na saúde era B, caiu para C+, depois voltou para B. Então, não é só ter o dinheiro, e sim o dinheiro ser aplicado com eficácia. Esse é o dificultador, no Brasil, da certa aplicação do dinheiro, né? O que eu percebo, que o problema não é o dinheiro, e sim como ele está sendo aplicado, né? O resultado é isso aqui, um exemplo claro que nós temos em Santana do Paraíso, um déficit muito grande das crianças do ensino infantil, né? Na primeira idade, lá do 0 aos 3 anos, e os 3 aos 5. Os senhores e as senhoras vão lembrar aqui que em 2017, nós fizemos uma indicação para a construção de uma creche via o programa Pro Infância do governo federal. Nada disso aconteceu. Nós tivemos agora na cidade vizinha, inauguração de 2 CMEIs com verba do programa Pro Infância do governo federal, sem tirar dinheiro próprio, né? E a cidade continua com esse déficit. Quem está dizendo isso? O que os senhores acabaram de ler, que todos os senhores receberam a prestação de contas da prefeita. Então está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, estou simplesmente resumindo a situação da nossa cidade. Mas, finalizando, o parecer da comissão é positivo, porque foi cumprido aí a lei de responsabilidade fiscal, cumprindo as metas exigidas. Obrigado. Por ordem, presidente. Ordem concedida. Só vou complementar o que o companheiro Alexandre já falou, mas eu vou mais além, sabe, Alexandre? Quando você diz que existe dinheiro e que o dinheiro está sendo mal aplicado, nós podemos lembrar aqui, acho que devo lembrar, nessa queda de qualidade, tanto na educação quanto na saúde, com um alto valor aplicado a mais, quer dizer, recurso disponibilizado a mais e que não foram efetivamente sentidos na ponta, mas também nós temos aí que avaliar, né? Em 2018 estourou lá na Secretaria de Educação, né, aquele problema de corrupção, né, de corrupção que ainda está em andamento, né, com suspeita de desvio de recursos para privilegiar indivíduos de dentro e de fora da administração municipal da prefeita Luzia. Ao que, ao meu ver, naquela ocasião, no sistema de educação. O que está acontecendo? Além do relatório de prestação de contas, ele ser uma realidade, ao mesmo tempo, ele permite, ele não vê esse detalhe que aconteceu e que nós estamos aí acompanhando. Lá na saúde subiu, mas houve aí, a GAECO bateu, fechou um estabelecimento na saúde, porque a suspeita de desvio, né, já está fazendo todas as averiguações, as ocorrências estão acontecendo, mas 2,5 milhões de recurso desviado da saúde, que poderia ter sido aqui o OP que nossa saúde precisa, que é o medicamento que falta, todo o medicamento, o Xaralto, que é um remédio para o coração que está faltando, não se consegue, tem que se fazer pedido, não vem, remédios de diabetes, coisas simples, os psicotrópicos, a comissão criada no governo anterior foi assassinada pela gestão anterior, por essa gestão, cortou, não se tem mais os psicotrópicos de alto custo e outros medicamentos de alto custo fornecidos pelo governo municipal. Então, tudo isso é que traz para a gente a indignação e a clareza, né, que a nossa gestão, além de uma gestão que a gente pode classificar, como está classificado no relatório, uma gestão C, né? E se tivesse o C menos, eu acho que nós estaríamos nele, mas só tem o C, C mais, né? E então, se tivesse o C, porque não dá. A gente não está vendo resultado, né? Mas eu fico muito
E quando também o senhor fala das creches, né, da educação infantil, as metas a serem cumpridas aqui no relatório da doutora Lília, aliás, muito bem, parabéns à comissão e à doutora Lília, porque ficou muito claro para a gente as observações. A questão do índice de efetividade de gestão municipal, ele é uma questão de vergonha. É uma vergonha, porque é ali que aparece como que está sendo replicadas a questão dos recursos, como que está sendo a gestão de cada secretaria, né? E a gente vê que não tem gestão, infelizmente. E dia 24 agora é dia da infância, e a primeira infância são os primeiros 1000 dias de nascimento da gravidez até os 2 anos de idade, é considerado, no dia 24 agora, é o dia da infância. Né? A Unicef tem colocado, tanto que é importante que as gestantes tenham atendimento adequado, que tem colocado que as crianças tenham atendimento nesse período em educação, creche e educação infantil, e nós perdemos aí, o município perdeu, porque a prefeita não quis pegar um recurso, porque esse recurso é de um governo que é do PSL, que não é um governo da bandeira na qual ela balança. Eu não vejo outra possibilidade de se fazer recusa de um recurso desse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sou favorável, porque não há nenhuma comprovação no relatório de prestação de contas, apesar de que todos nós aqui, os 11 vereadores e toda a população paraisense, sabe do que está acontecendo no âmbito da administração municipal e que está repercutindo na educação, na saúde, e nas obras, né, por aí afora, senhor presidente. Parabéns, porque a Câmara também foi muito bem atendida, sem nenhuma recomendação, inclusive, o que isso para o senhor é mérito. Nenhuma recomendação foi para a Casa Legislativa. Todas as recomendações que nós devemos observar com carinho são referentes à gestão da prefeita Luzia Teixeira de Melo. Obrigado. Em primeira votação, o projeto de resolução 354/2020. Os favoráveis continuam como estão, os contos se levantam. Solicita a quebra de interstício e coloque segunda e terceira votação. Os favoráveis continuam como estão, os contos se levantam. Aprovado. Palavra franca. Pela ordem, presidente. Ordem concedida. Eu queria aproveitar aqui que foi lido no expediente, acho que a pedido do senhor, se eu não me engano, senhor vereador Manuel, presidente, o recapeamento ali da Avenida Piquearana, começando em frente à Escola Idalino. Eu queria reforçar para os senhores aqui como que é feita a má aplicação do dinheiro público. Isso, quem passa ali vai lembrar claramente. Rua Uva, no Bom Pastor. Não existe na Rua Uva nenhuma boca de lobo, nenhuma. Eu fiz aquele caminho a pé, nenhuma boca de lobo. Se você lavar o carro lá na última casa, lá em cima, ela vai parar, essa água vai parar em frente à Escola Idalino, na Avenida Piquearana. Em março desse ano, há 5 meses atrás, 6 meses, houve um trabalho bem feito de recapeamento. Bem feito, desculpa a ironia. Na Avenida Piquearana, em frente à Escola Idalino, pela empresa Urbanos. Urbanos não, desculpa. KC Abreu. Retira aqui o nome da empresa, porque agora falhou a memória. A Urbanos fazendo a reforma da Escola Idalino. Mas foi feito em março ali um recapeamento por uma empresa profissional, contratada de licitação. Já está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Isso é jogar dinheiro público fora, isso é má utilização do dinheiro público. Esse saquinho de 20 quilos, que é usado para tapa-buraco, não existe um equipamento adequado. A prefeitura passa com um caminhão em cima do buraco para acertar ali a massa asfáltica. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é jogar nosso dinheiro fora. Então, eu estou dizendo isso aqui, mas quero reforçar que essa informação que eu estou dando está indo para o Tribunal de Contas. Não vou ficar falando e deixar a palavra ao ar, não. O Tribunal de Contas vai avaliar se esse dinheiro está sendo bem aplicado ou não, porque existe uma empresa que recebeu esse dinheiro, fez o serviço, todos, acredito que todos, ou a maioria que conheça o local, e eu tenho fotos aí de março desse ano e tem foto agora de julho. É isso que eu queria deixar aqui esclarecido para os senhores. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas deixo para a próxima reunião. Obrigado.
Ordem concedida. por aqueles que estiveram comigo, que me apoiaram, todos os cidadãos parecendo, que esse recurso seja de fato aplicado naquilo que ele se destina, que é a compra dos insumos e que nós estamos precisando. Muitos postos de saúde estão uma calamidade. E agradecer ao meu deputado Rafael Martins e a toda a bancada do PSD que liberou, o deputado Cássio Soares, que é o líder da bancada do PSD, liberou esse recurso para Santana do Paraíso. Lembrando que nem o deputado líder de bancada, Cássio Soares, nem o deputado Rafael Martins, ambos do PSD, tiveram votos em Santana do Paraíso. Isso é, de fato, fazer uma política que seja limpa e de crédito, né? Assim eu agradeço e só peço à prefeita Luzia Teixeira de Mello, faça bom uso desse recurso, né? Nós estamos esperando, a população merece, todos nós merecemos uma saúde de qualidade, uma saúde pública de qualidade. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Ordem concedida. Em nome do presidente Manel, uma boa tarde a todos, doutora Lília, a Aline, a menina que serve água para a gente aqui, todos presentes aqui, uma boa tarde. Eu também queria falar um pouquinho também sobre a visita do deputado Rafael Martins, com todo respeito pela Cláudia, mas o mesmo deputado dela é o deputado também que conseguiu e me mandou uma emenda também que já foi pago há cerca de 30 dias atrás, no valor de R$100 mil, que nós reivindicamos em 2019 lá no seu gabinete. Essa emenda já foi paga também para a compra de insumos e para combate ao Covid-19. Então, eu também vim agradecer ao deputado, indiferente partidário, né, Cláudia? Ele está com você, mas é o meu deputado também, como vereador, indiferente das nossas condições políticas para hoje. É um deputado que não teve votação no município, mas acreditou nas pessoas que trabalham pelo município, vereador Tião do Beija, vereadora Cláudia Lage. Então, nós fomos à procura de recurso e esse recurso veio. Eu também tenho a agradecer, visitou a casa aqui, esteve no gabinete, trouxe ele aqui para conhecer o plenário e é um deputado do bem. Então, a gente agradeceu a presença dele aqui também e eu tenho certeza que a partir de 2021, indiferente do resultado que acontecer nas eleições municipais em 2020, ele vai continuar abraçando o município, porque ele não mandou em dinheiro para o vereador Tião do Beija, nem para a Cláudia Lage para fazer campanha política, mas sim atender às necessidades do povo de Santana do Paraíso. Muito obrigado. Ordem concedida. É só fazer uma correção no minuto de silêncio, que o Jacques Silei é sobrinho do vereador Claudinei. Eu tinha falado que era tio. Só essa correção. Muito Presidente, obrigado. pela ordem. Ordem concedida. Eu esqueci de comentar aqui. Eu fiz um requerimento solicitando a minha saída do Conselho da Pessoa Idosa e do Conselho Alimentar, o CONSEI e o CMDPI. Apesar do TRE não constar esses conselhos, há alguns pareceres jurídicos em relação a 90 dias antes da eleição, que o parlamentar ele se desvincule desses conselhos. Então, eu protocolei na sexta-feira aqui na casa e nesses conselhos. Então, a partir de sábado, eu já não faço parte desses dois conselhos para deixar para a comunidade aí esse esclarecimento. Obrigado. E eu gostaria de deixar a todos os colegas vereadores relembrando na extraordinária na quarta, né, às 15 horas, o projeto 1115. Pela ordem, presidente. Ordem concedida. Isso aí é fato que aconteceu, né? Essa tragédia com o Lelei, como era conhecido. Por isso que a gente tem que bater na tecla sobre o cemitério, né? Aquele cemitério aí que eu fiquei sabendo, né, Buxim? Que eu não sei, veio no meu ouvido hoje,
que ele queria ser sepultado aqui em Santana do Paraíso. Como o cemitério não comporta, que queria uma campa, que chegou no meu ouvido foi isso. E teve que ser sepultado lá em Timóteo. É uma vergonha um município desse tamanho, com áreas enormes, e não ter um cemitério adequado. E também aproveitar aqui e falar do meu colega que era para ter falado, foi assassinado ontem, de ontem para hoje, 43 anos. Até podia ter pedido no silêncio, mas é tanta coisa que passa na cabeça. Só isso falar. Boa tarde. Sessão encerrada. Até a próxima, se Deus nos permitir. Até quarta.